Olá, queridos! Quero compartilhar contigo um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo 39, verso 4. Salmo de Davi. Assim diz a palavra do Senhor. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Neste salmo, Davi pede ao Senhor algo que poucas pessoas se deram conta de que elas também precisam saber. Ele pede, Senhor, eu quero conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Davi queria um conhecimento de si mesmo a partir de um conhecimento de Deus. Às vezes nós temos um conhecimento, uma interpretação da nossa vida a partir daquilo que pensamos, a partir daquilo que achamos, a partir da nossa autoavaliação. É evidente que isso também tem o seu valor, mas Davi queria que Deus mostrasse para ele algo mais, que Deus mostrasse para ele como Deus o enxergava. Deus tem uma visão total da nossa vida. Deus nos conhece do princípio ao fim. E Davi reconheceu que isto era importante para a sua vida. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Como é que você se analisa? Agora pense comigo, como é que Deus vê você? Como é que Deus enxerga você? Qual é a análise, qual é a avaliação de Deus sobre a sua vida? Porque nós podemos nos equivocar a respeito de nós mesmos. Nós podemos, em muitas vezes, em muitas situações, acharmos que nós estamos certos e de repente estamos entrando por um caminho completamente equivocado. O que Davi queria? Davi queria que o temor do seu coração fosse estimulado a partir de uma visão de Deus. Quando Deus nos dá uma visão de nós, a partir daquilo que Ele enxerga, a partir daquilo que Ele vê, obviamente isso trará temor, trará respeito, trará quebrantamento ao nosso coração. Quando nós assim enxergamos, nós vamos ver o quê? A nossa própria fragilidade. Foi isso que Davi disse. Ele falou assim, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O que Davi está, na verdade, somando aqui dois verbos. O primeiro é, dá-me a conhecer, é o verbo conhecer. Ele diz, Senhor, se eu conhecer o meu fim, se eu souber como as coisas são, como o Senhor sabe como elas serão, eu vou reconhecer a minha fragilidade. Então repare que é um conhecimento que me leva a um reconhecimento. Muitas pessoas não reconhecem as suas fragilidades, muitas pessoas não reconhecem as suas culpas, não reconhecem as suas limitações. Por quê? Porque elas não têm um conhecimento de como que elas são. E Davi entendeu isso. Nós vivemos dias em que nós somos estimulados a descobrir o quanto nós somos capazes. Veja que Davi aqui está na contramão. Davi não quer saber da sua capacidade. Davi quer saber da sua incapacidade. Olha que coisa interessante. Ele quer reconhecer as suas fragilidades. Ele quer reconhecer as suas limitações. Porque ele entendia que uma vez consciente das suas limitações, das suas fragilidades, ele teria chance de vencê-las. Gente, nós não vamos lutar e nós não vamos vencer aquilo que nós não reconhecemos. Deus só pode mudar alguma coisa na tua vida, Deus só pode transformar alguma coisa na tua vida a partir do momento em que você reconhece isso. Se a gente não reconhece, não tem como Deus fazer, não tem por que Deus fazer. Isto é a pura verdade. E Davi, que era um homem de tantas vitórias, que era um homem de tantas conquistas, ele chegou para si mesmo e falou assim, bom, eu sei muito bem do que sou capaz, mas agora eu quero saber do que é que eu não sou capaz. Às vezes nós somos tirados da realidade quando somos estimulados, e não vou dizer que numa certa medida isso possa
até mesmo nos ajudar. Mas quando isso passa, quando isso extrapola os limites, gente, isso faz um mal muito grande para nós. Nós achamos que somos superpoderosos e que podemos fazer tudo, e que podemos conseguir tudo, porque isso, porque aquilo. Hoje em dia o que não faltam são discursos nessa direção. Mas como é bom nós termos uma visão de nós mesmos a partir da forma como Deus nos enxerga, para que assim a gente possa encontrar, a gente possa reconhecer as nossas fragilidades. E uma vez reconhecendo as nossas fragilidades, podermos vencer as nossas fragilidades. Então as transformações, elas começam exatamente aí. Elas começam com o quebrantamento. Elas começam com o reconhecimento. Por isso ele pede, dá-me a conhecer. Senhor, tira a venda dos meus olhos, porque eu posso estar iludido, eu posso estar enganado, eu posso achar que eu sou e que eu consigo muito mais do que na verdade sou e muito mais do que eu consigo. Eu quero, Senhor, que Tu venhas trazer esse confronto para dentro de mim e mostrar, dentro da Tua perspectiva, dentro do Teu olhar, de fato, quem eu sou. E Ele quer um conhecimento a partir do conhecimento de Deus, porque Ele entende que um conhecimento a partir do conhecimento de Deus é que nos faz reconhecer as nossas fragilidades. Os nossos orgulhos, eles são vencidos assim, os orgulhos pessoais, as nossas vaidades. As vitórias são boas, gente. A gente luta para isso, a gente luta para vencer, não resta dúvida, e temos que continuar lutando para vencer. Mas sabe que vitórias podem ter efeitos colaterais. Vitórias podem trazer para nós prejuízos terríveis para a nossa sequência de vida, porque elas podem nos iludir e nos levar a imaginar, a ter uma visão de nós mesmos que não corresponde com o olhar de Deus. O olhar de Deus, ele é justo, o olhar de Deus é perfeito. Davi entendia isso e por isso ele pediu isso. Senhor, eu quero ser confrontado dessa forma, eu quero saber quais são a soma dos meus dias. Eu quero, Senhor amado, ter noção da minha finitude como ser humano, porque eu sei que só posso romper com tudo isso, com as minhas limitações, a partir do momento em que eu tenho o conhecimento das minhas fragilidades. Então os orgulhos pessoais, as vaidades, tudo isso cai por terra quando nos quebrantamos e reconhecemos as nossas limitações. E isso é de fundamental importância, Deus trazer esse conhecimento. E aí, você está disposto a isso? Você seria capaz de nesse dia pedir ao Senhor, Deus, mostra para mim, me faz enxergar a mim como o Senhor me enxerga, para que a gente possa estar como diante de um espelho espiritual, ali olhando para a nossa alma, vendo quem nós somos. Isso pode, no primeiro momento, até mesmo provocar uma certa tristeza por esse embate, por esse confronto, por vermos aquilo que nós não gostaríamos de ver. Mas é tão necessário nós vermos, ainda que isso possa nos chocar. Por quê? Porque isso é o que de fato nos levará a uma verdadeira mudança. O resto, gente, o resto é ilusão. O resto, gente, o resto é maquiagem. O resto, gente, é a gente contar mentira para nós mesmos. Por isso precisamos deste olhar do Senhor, desta revelação de Deus que vem a partir dele. Quando nós conhecemos como Deus conhece, isso nos levará a um reconhecimento. O conhecimento do fim me faz reconhecer quão frágil sou e o quanto que eu dependo da graça e da misericórdia de Deus. Portanto, não tenha medo de conhecer você a partir do conhecimento que Deus tem de você, porque certamente o reconhecimento das tuas fragilidades
levarão você a uma transformação tremenda. Por quê? Porque mais dependente da graça, mais dependente da misericórdia, mais você vai se humilhar diante de Deus e a obra de Deus será tremenda na tua vida. Este é o nosso recado neste dia. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme, permaneça em Deus. Que o Senhor te abençoe. Shalom, queridos, graça e paz.